Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em seu coração. Nós estamos chegando mais uma vez para uma pré-aula da EBD. Esta é a lição de número 10. Nós estudaremos hoje a respeito de Paulo e seu amor pela igreja. Lembrando que neste quarto trimestre de 2021, nós estamos estudando a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A lição de número 10 tem o seu texto áureo em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 14, apenas a parte A, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática da nossa lição diz que o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, os versículos 1 ao 10. Se você conhece o nosso canal há pouco tempo ou está conhecendo agora, seja bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixa aí o seu like e também o seu comentário é muito importante para o crescimento do nosso canal. Na medida do possível, eu estarei respondendo aí o seu comentário. Muito bem, Paulo e seu amor pela igreja. Nesta lição, nós vamos ver a necessidade dos obreiros, daqueles que estão na liderança, daqueles que estão apacentando o rebanho, deles terem o amor pela igreja. E Paulo é um exemplo, assim como Cristo ama a sua igreja, assim também o apóstolo Paulo, como imitador de Cristo, ele também demonstrava todo o zelo, todo o amor pelas igrejas locais que estabeleceu. Muito bem, mas para nós falarmos de Paulo e seu amor pela igreja, é necessário nós definirmos amor. A palavra amor no grego, ela tinha 4 outros termos que a definiam. Por exemplo, no grego nós vamos encontrar a palavra filia ou filéu, que significa fraternidade, fala do amor entre amigos, da amizade. Temos também storge. Storge quer dizer o amor entre familiares, entre pessoas próximas. Por exemplo, o amor do pai pelo filho. Nós temos também o mais conhecido, que é eros. Eros é o amor romântico, é a relação íntima entre homem e mulher. Mas o amor que a Bíblia mostra, o amor demonstrado pelo nosso Deus é o ágape. Ágape é o amor perfeito. Todos estes outros amores que eu mostrei, são amores que podem falhar, mas o ágape não. O ágape é o amor perfeito, é o amor incondicional de Deus. E Deus demonstrou esse amor. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que nós chamamos de o texto áureo da Bíblia Sagrada, que Deus amou o mundo de tal maneira. E por que João coloca de tal maneira? Porque ele não encontra no vocabulário grego da época uma palavra que possa definir o tamanho do amor de Deus e explicar o amor de Deus, que mesmo os homens sendo pecadores, mesmo os homens estando em rebelião contra ele, ele traçou um plano para trazer de volta o homem ao plano original, para trazer de volta os homens à sua presença através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E como explicar este amor? Jesus Cristo abrindo mão da sua glória, sendo Deus, assumindo a forma humana, sendo
sendo também homem aqui na terra, plenamente homem, plenamente Deus, ele vem cumprir uma missão. Que humilhação Deus se fazer homem! E esta é a expressão, a maior expressão do amor de Deus. Portanto, o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é infinito e o amor de Deus é incondicional. E é este amor que precisa estar no coração daqueles que dizem que amam a Deus, daqueles que são chamados seus filhos. E nós temos o nosso textuário, 2 Coríntios 5:14, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange. E eu fui procurar no dicionário grego a definição da palavra grega que é traduzida nas nossas Bíblias por constrange. Constrange, no grego, é sunecho. Não sei se é dessa forma que se pronuncia, porque não é minha especialidade, grego e hebraico, mas eu procuro aqui trazer a raiz das palavras para que você possa fazer uma exegese, ou seja, extrair do texto tudo aquilo que ele tem, toda a força do texto você possa ter em mente quando você for ministrar na sua classe, ou você que é aluno que está estudando, procurando se aprofundar aí no texto bíblico que a lição traz. E nós estamos no nosso textuário. Então a palavra grega para constrange é suneixo, que significa manter, significa prensar com a mão. Olha só, significa pressionar por todos os lados. Significa também uma cidade sitiada, poderia ser definida com esta palavra, uma cidade que estivesse completamente sitiada. Significa um caminho, um lugar estreito. Então veja como é interessante nós olharmos para as línguas originais. Então a palavra constrange significa prensar. Por quê? E por que Paulo usa esta palavra para falar do amor de Cristo? Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, ele é tão absurdo que a mente humana não consegue compreender. Então, diante da imensidão, diante da infinitude do amor de Cristo, nós ficamos perplexos, nós ficamos sem ação, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos pressionados porque nós não temos reação. Então, qual é a nossa reação diante do amor de Cristo que nos constrange? É nos rendermos a este amor. E olha como existem pessoas que querem resistir o amor de Cristo e pode ser resistido sim. Nós não somos daqueles que dizem que a salvação, o amor de Cristo é irresistível, né? Que Deus escolheu alguns para a salvação e esse que ele escolheu não podem resistir. Nós não somos desta linha teológica. Nós cremos que a pessoa pode sim não responder ou rejeitar o amor de Cristo. Mas Paulo está dizendo que este amor é absurdo, que este amor nos deixa perplexos, nos deixa sem ação. É isso que Paulo está querendo dizer através dessa palavra aí que está no nosso textuário, a parte A do versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 5. Também quero trazer aqui para vocês um texto que está na nossa leitura bíblica em classe, que é 1 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo 15, desde o versículo de número 14. E aqui nós já estamos no primeiro tópico da nossa lição, que é o primeiro tópico falando a respeito do amor de Paulo pela igreja. E aqui o nosso comentarista já traz o assunto de que Paulo fala de um amor como de um pai para um filho, a maneira como ele amava a igreja. E eu quero trazer aqui, meditar com os irmãos neste texto que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 4 e o versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados. Veja a maneira como Paulo olhava
as igrejas locais. Continuando, porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo está dizendo que ele gerou aquela igreja, e isto ele dizia de todas as igrejas que ele estabeleceu. Então, um princípio que eu falei na aula passada, que eu vejo nos ensinos do apóstolo Paulo, que é pouco comentado no nosso meio, principalmente no meio pentecostal, mas outras denominações que falam a respeito do reino, eles utilizam muito esse termo e eu quero trazer aqui, que é a paternidade. Paulo se via como um pai espiritual. Paulo gerou aquela igreja pelo Evangelho. Não quer dizer que ele fundou todas as igrejas que ele escreveu cartas, ele fundou. Não é bem assim, não é esta a realidade. Mas foi ele que deu vida através da palavra, através do ensino de Cristo a estas igrejas. Então, ele se sentia como um pai espiritual. O apóstolo considerava as igrejas que estabeleceu, os obreiros que escolheu, sendo eles jovens ou anciãos, seus filhos espirituais. Então, ele via a igreja como uma família e não como uma organização. E olha só, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de obreiros que olhem para a igreja local como uma família e não como uma organização, não como uma parte da sociedade, mas como uma família. Se nós olharmos para o corpo de Cristo como uma família, com certeza esta igreja vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Com certeza nós teremos um vínculo, teremos um elo e viveremos em unidade. O amor é a grande mensagem do Evangelho. A encarnação do Verbo, a vida terrena do Messias, a crucificação, a ressurreição, o envio do Paracleto, o envio do Consolador, o envio do Espírito Santo depois da ascensão de Cristo, tudo isso expressam o ágape, expressam o amor perfeito de Deus. Deus é amor e quem é nascido de Deus também ama. A maior expressão de amor que nós vemos na Bíblia Sagrada é esta: o amor de Deus ao entregar o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos vida, para que a igreja fosse gerada. Por isso que eu digo aqui a respeito da encarnação do Verbo, a vida terrena do Messias, né? Enfrentando aí as agruras que todo homem pode enfrentar, a sua crucificação, a sua morte vicária no Gólgota, a ressurreição, a sua ascensão e o cumprimento da promessa de enviar o Espírito Santo, tudo isso é expressão do ágape, expressão do amor de Deus. E esse Deus que nós tanto falamos, ele é amor e quem é nascido de novo ama, porque Deus é amor. Trago aqui para vocês a primeira carta do apóstolo João, o capítulo de número 4, os versículos 7 e 8, que diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É impossível nós separarmos, então, o relacionamento com Deus do relacionamento com os irmãos, porque se amamos a Deus, amamos também os irmãos. Então, o segundo tópico da nossa lição fala de amor e fé na igreja. E no segundo subtópico desse segundo tópico, o pastor Cabral diz que há uma relação, ou melhor, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Essas coisas não podem ser separadas, elas andam juntos. A nossa leitura bíblica em classe,
que é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, perdão, ela é muito rica. Eu gostaria de abordar aqui todos os versículos, mas isso é impossível, então apenas 2 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé. Então, destaque aí na sua Bíblia, na sua lição, obra da vossa fé. Em segundo lugar, do trabalho do amor. Do trabalho do amor. E em terceiro lugar, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Estes, queridos, são os 3 pilares do Evangelho: a fé, o amor e a esperança. Sem isto, não há Evangelho. O Evangelho é a demonstração do amor de Cristo, e quando esse amor é recebido, nós temos fé, porque é pela fé que nós cremos em Cristo. E nós temos também a esperança, porque sem esperança nós estaríamos perdidos no hoje. No momento presente, nós estaremos perdidos se não tivéssemos esperança que este Cristo, que ascendeu aos céus, também voltará. Então, o Evangelho, ele é amor, ele é fé e é também esperança. Sempre são destaques nos ensinos do apóstolo Paulo: a fé, o amor e a esperança. É muito importante nós olharmos, então, para o terceiro tópico, que nós temos ali que a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra de fé. E a respeito do amor, ele fala do trabalho do amor. Aqui em Tessalônica não existia doutrina destituída do amor. Hoje muitas pessoas querem trazer a doutrina, estabelecer a doutrina separada do amor. Isto é impossível. E também, em terceiro lugar, a paciência da esperança. A palavra paciência também é traduzida no Novo Testamento, em português, por perseverança, e fala daquele que não desiste por nada, daquele que prossegue mesmo em meio às adversidades. Então nós temos 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 8, que você pode aplicar aqui, e principalmente 1 aos Coríntios 13 e 13, lá diz que a fé, a esperança e o amor, mas o maior dos 3 é o amor. Agora ficaram 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses 3 é o amor. Outro versículo que eu quero destacar aqui, e já encerrando esta pré-aula, é o versículo de número 5, capítulo 1, versículo 5, de 1 aos Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. O que ele quer dizer com isso? Eu não trouxe o evangelho em teoria para vocês, vírgula, mas em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. O evangelho não é apenas teoria, mas o evangelho deve ser demonstrado em poder e através da ação do Espírito Santo. Porque o evangelho é poder, é dunamis. É interessante você olhar para esta palavra que é traduzida do grego para o latim, dínamo. Dínamo fala de poder, de energia. Dunamis fala de algo explosivo, algo grandioso, que gera potência. E nós precisamos desse dínamos, desse poder no Espírito Santo. E também trazer uma convicção através do exemplo de vida. Dessa forma, a Igreja do Senhor Jesus Cristo vai nos ver com autoridade para guiá-la, quando nós temos poder na vida e temos também uma vida que possa ser copiada, uma vida que é um exemplo.
Isso é muito importante para os dias atuais, quando nós temos muitos falsos obreiros, falsos pastores, falsos líderes, se passando por verdadeiros para enganar o povo. Há como você notar a diferença entre aquele que é verdadeiramente um apacentador, um pastor que guia o rebanho, e aquele que está apenas enganando quando você coloca neste gabarito do Novo Testamento. Paulo vivia a sua vida em favor das igrejas que ele estabeleceu, que nós possamos também copiar o seu exemplo. Que Deus em Cristo o abençoe mais e mais. Se esses conceitos foram úteis para você, não deixe de compartilhar, de dar o seu like, deixe também o seu comentário. Que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.